Deus tem extrema paciência para conosco. Ele observa cada um de nós como filhos dele e nos dá inúmeras oportunidades. O simples fato de estarmos vivos no plano material e no mundo espiritual é uma prova da bondade de Deus. Porque se Ele quisesse, estaríamos exterminados, acabaríamos. Mas não, Ele deixa que a gente continue, bata a cabeça quantas vezes quiser, até um dia que a gente cansa de sofrer, muda de comportamento, muda de atitude, muda de pensamento, e aí a gente começa a resgatar todos os nossos débitos, todos os nossos desequilíbrios, e conseguimos avançar a nossa vida para uma vida melhor. Enquanto a gente ainda fica insistindo com teimosia no desequilíbrio, sofreremos. A partir do momento que a gente quiser aprender, sentar e estudar, daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, saberemos a lição, não precisaremos aprender de novo, porque uma lição aprendida, né, sempre será lembrada. Agora, enquanto a gente for teimoso, recusar aprender, nós vamos ter que começar tudo de novo. Começa, reprova, reinicia todo o processo. Então, assim como nós somos desequilibrados e mantemos o desequilíbrio, outros espíritos ao nosso redor estão também em cadeias de desequilíbrio. Nosso mundo não é perfeito, nem aqui, nem no mundo espiritual. Porque nós estamos, tanto aqui como no mundo espiritual, situados entre aqueles que guardam alguma sintonia com a gente. Se os outros não são anjos, se nós não somos anjos, não podemos exigir dos outros uma perfeição que eles não têm. Nós temos de olhar as pessoas com os olhos da tolerância. Olhar os outros com a mesma paciência que queremos que os outros olhem para com a gente. Que os outros nos perdoem pelas nossas faltas, nós também, ensinou-nos Jesus, temos de perdoar a falta dos outros. Isso é uma realidade que às vezes a gente esquece. A gente cobra de maneira exagerada de um filho, de um parente, de um amigo, um comportamento que ele não tem capacidade ainda. Nós não podemos exigir do outro a perfeição se nós também não somos perfeitos. Não tem como a gente avançar para frente na senda do progresso, deixando para trás pessoas que têm malquerência para conosco, que têm raiva para conosco, que a gente roubou, que a gente comprou e não pagou. Se a pessoa ainda está nos cobrando, significa que nós temos de ter consciência, voltar, ver o que a pessoa está querendo para conosco e pagar esse débito, quitar essa dívida. Enquanto não fizermos isso, não temos como ir para um outro planeta, para mundos mais evoluídos. Nós estamos escravizados na Terra porque nós temos ligação com os espíritos. Nem todos os espíritos têm condição de nos perdoar. É necessário muitas vezes o esforço supremo da gente acolher esses espíritos em nosso lar, acolher esses espíritos em nossa vida, para que com a convivência possamos reatar esses nós, transformando o antigo inimigo em um amigo nosso. Nós queremos evoluir, queremos crescer, porém a nossa teimosia no mal, nosso jeito de ser nos escraviza aqui à Terra. Muitas pessoas não aprendem, não evoluem porque são teimosas. Recebem a lição na igreja, em casa, nas conversas, e mesmo assim, por teimosia, preferem agir errado. E essa teimosia nossa, no mal, no desequilíbrio, na preguiça, no vício, por que não dizer, muitas vezes são viciadas hoje, porque se acomodaram na situação e dizem que não dão conta. Nós podemos superar todos os nossos limites, só não podemos superar o limite que nós não queremos superar, que a nossa vontade não é tão forte a ponto de desejar. Mas a partir do momento que a gente deseja, que a gente considera que nós somos capazes, nós somos deuses, nada nos impede de conquistar o infinito. A única coisa que nos impede é a nossa vontade. A partir do momento que a gente admite isso, que nós podemos vencer a nós mesmos, nós conseguimos evoluir, fugir do castigo, ganhar as bênçãos do céu. Eu tenho uma neta, minha pequena netinha hoje já é teimosa. Às vezes ela espalha brinquedo pela casa e a gente faz até uma chantagem psicológica. Você não vai ganhar o sorvete se você não catar o brinquedo. Você não vai brincar com a boneca enquanto não catar os brinquedos. Tipo isso, né? E tem hora que ela cruza o braço, ela deita no colo de um, deita no colo de outro, beija um, beija outro, não cata o brinquedo, deixa lá o brinquedo. E a gente fala, não, enquanto você não catar o brinquedo, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. E ela é teimosa, ela chora, ela esperneia, faz chantagem com um e com o outro, uma gracinha, você precisa ver, né? Pedindo para um, pedindo para outro, que ela já está sabendo, que às vezes um não dá, o outro dá. E aí a gente entra em acordo, em conversa, e fala, enquanto ela não ir fazer xixi, que às vezes ela fica segurando horas, enquanto ela não comer a comida, enquanto ela não catar o brinquedo, ela não pode fazer isso e aquilo. Mas a teimosia, a rebeldia é tão grande
que ela prefere sofrer, às vezes até por horas, antes de ir para o banheiro, antes de comer, antes de, enfim, conseguir o que ela quer. Mas faz parte da educação. Estamos na Terra para nos educar, e que aquele espírito que é teimoso sofre mais. E aquele espírito que se torna maleável, que aceita estudar na hora certa, que ouve a mãe, ouve o pai, esses espíritos têm uma oportunidade mais rápida de evoluir, se livrar dos problemas e atingir a perfeição. Então, a reencarnação é uma bênção. E mesmo esses espíritos trevosos, castigados do mundo espiritual, eles podem se redimir quando chegam a reencarnar. Porque no contato com as mães pacientes, benévolas, com pais tolerantes, com irmãos, amigos, apesar dos atritos, apesar da teimosia, de pouco a pouco o exemplo dos bons conquista os maus. A palavra do bom professor, do bom religioso, vai convertendo, vai modificando os espíritos ainda trevosos, sofridos. Na Terra, na reencarnação, nós encontramos ao mesmo tempo um anjo de paz, um missionário que vem trazer a luz ao mundo, e encontramos o carrasco, o algoz, o assassino, no plano espiritual, que é líder no crime, que renasce para se redimir, para se consertar. A família é a primeira escola, e é na família que nós temos de manter o equilíbrio, e é na família que enfrentamos as principais dificuldades, os mal-estares, porque os bons precisam testemunhar o equilíbrio e a paz em qualquer situação, principalmente a situação dentro do lar. Quando a gente consegue ter um mínimo de paz nossa, individual, esse mínimo de paz reflete no comportamento das pessoas ao nosso redor. Mas basta a gente entrar em desequilíbrio, aceitar os atritos, que a casa se transforma no inferno. Consciência dos bons, com compreensão daqueles espíritos que já têm esse conhecimento, é manter sempre uma linha de conduta equilibrada. Não digo que não entre em atrito, porque às vezes é necessário atrito. Eu brigo com a bebezinha de 2 anos, né? Porque eu sei que ela precisa receber um não de vez em quando. Por mais que ela esperneie, mesmo que se jogue no chão, já aconteceu isso, né? Nós temos de ter esse ponto de vista. A pessoa que tem mais maturidade, tem mais razão, não pode simplesmente ceder ao mal, ao desequilibrado. Porém, nossa atitude emocional perante o desequilibrado não precisa ser igual ao do desequilibrado. Eu não preciso me jogar no chão, arrancar os cabelos, não preciso fazer o mesmo drama, melodrama que a criança, que o adulto desequilibrado faz. Eu posso negar, dentro da minha moral, dentro do meu equilíbrio. Não preciso entrar em atrito, que Deus nos permitiu nos calar. Nós dominamos a nossa boca. Enquanto temos a capacidade de dialogar, a gente dialoga. No momento que as brigas, as reclamações ultrapassam o aceitável, eu simplesmente posso me calar. Deixar para falar na hora mais adequada. Porque eu tenho esse livre-arbítrio. E eu posso usar esse livre-arbítrio. A justiça dos homens já fala que eu tenho o direito de me manter calado. Muitas vezes, quando eu não tenho poder de argumentação, ou se a pessoa não tem a capacidade de me ouvir, é melhor eu me calar. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Não podemos botar a responsabilidade da nossa evolução no pai, na mãe, no professor, no amigo, no vizinho, no marido, na mulher. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Por mais que queiramos receber ajuda, por mais que recebamos ajuda, se a gente vai evoluir ou não, depende de nós. Porque quem vai sofrer vai ser você. Quem vai ser homenageado, vai receber recompensa, vai ser você. Pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento. Nós somos responsáveis por que fizemos por merecer. Porque nós sabemos que a obsessão começa da falta do perdão da vítima em relação ao algoz. E muitas vezes a antiga vítima se transforma em obsessor. Então, considerando isso, temos que colocar uma responsabilidade na gente. Não importa a ofensa que nos façam, nós temos a obrigação de perdoar. Mas a outra pessoa não é merecedora, problema dela. Que ela se ajuste com a consciência dela. Que ela pague da forma que ela quiser. Mas nós temos de manter o nosso equilíbrio, porque nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio. É uma forma egoísta de se ver, porque se a gente não tiver equilíbrio, a gente não ajuda a outra pessoa. Se eu estou no chão, eu não consigo levantar uma pessoa que está deitada do meu lado. Eu só consigo ajudar os outros quando eu me equilibro. Por isso é muito importante a gente colocar isso na nossa mente. Primeiro que tem que ser equilibrado, primeiro que tem que ser ajudado somos nós mesmos. A partir do momento que estamos bem, estamos equilibrados, ajudamos qualquer um. Isso é importante para a gente ter na nossa consciência. Por isso, temos que perdoar.
porque sabemos que se a gente não perdoar, nós seremos escravizados àquela pessoa que nós não perdoamos. E essa escravidão nos levará para o umbral, para os purgatórios, para as trevas, ou então para o nascimento involuntário. Eu não quero nascer com fulano, chega! Se você odeia essa pessoa, você está algemado dessa pessoa, vai renascer com ela. Se temos força, se nós temos o conhecimento, vamos aproveitar esse conhecimento para espalhar o socorro, a ajuda, para onde a gente vai. Ah, mas eu não tenho condição de ajudar ninguém. Se você tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de fazer uma prece. Se você tem a capacidade de falar, você tem a capacidade de dar um bom conselho. Mas meu conselho não é ouvido, não interessa. Fala mesmo assim, 2 minutinhos, você está errado, tenta ter paciência, tenta ter perdão. 2 palavrinhas, o pessoal não ouviu, não interessa. É da repetição que se chega à vitória. Dizem que tinha uma pedra enorme, gigantesca. Muitos homens foram até essa rocha enorme para quebrar, porque estava atrapalhando o caminho. E deram marteladas, infinitas marteladas, e a rocha permaneceu no mesmo lugar. Um dia um homem franzino, sem nenhuma preocupação, subiu lá e puf, deu uma simples martelada e a rocha quebrou em 2. Que beleza! Foi a martelada desse homem? Não. Foi a martelada dos 100 outros homens que vieram antes. Mas se não tivesse esses 100 homens martelando antes, repetindo, aquela martelada final não faria efeito. Então vamos considerar que nós temos esse trabalho de martelar na consciência das crianças, dos adultos teimosos, dos viciados, que eles têm a capacidade de serem deuses, serem donos da própria vontade e decidir pelo bem, pelo crescimento espiritual. A repetição de boas palavras gera a necessidade de transformação do espírito. E quando esse espírito estiver pronto, alguém vai chegar e vai falar assim: por que você não faz isso? Por que você não perdoa? E de repente, do nada a pessoa perdoa. Foi fácil, foi simples, mas teve todo o preparo anterior até chegar naquele ponto. Nós já estamos reencarnados e de certa forma esperamos que a nossa porta de saída seja a nossa morte. Opa, como é assim? Eu não espero sair pela morte, não. Não, é porque a gente espera ter um local melhor, menos sofrimento quando a gente desencarnar. Já pensou a gente ir para o nosso lar, para ir para os montes elíseos, para as regiões sublimes? Então, de certa forma, nós encarnados esperamos ir para um bom local depois que a gente partir do plano terreno. Os espíritos que se encontram nas regiões umbralinas e trevosas, que já têm um pouquinho de consciência, o sonho deles é vir para um plano material, porque lá é dor e sofrimento tão grande, o peso da matéria deles é tão grande para eles, que eles têm uma sensibilidade maior que a nossa, a sensibilidade do espírito é maior, que o prazer para eles, a felicidade para eles, o paraíso para eles é vir para a Terra. Olha só que beleza. Então eles esperam chegar a nascer aqui na Terra. E nós aqui já estamos sonhando em se livrar desse corpo material e encontrar os corpos sublimes.